Fala aí. Bom? Bom dia. Ai, ai. Eu vou ficar falando aquelas coisas que todo mundo fala quando chega a primeira vez, que todo pregador ele está sempre se habituando, né? Ele chega, não, é muito bom estar aqui com vocês, estou muito feliz, não sei o quê. Aí ele está pensando, ou ele está mentalmente aqui, está organizando o que ele vai falar. Mas sério, hoje é um dia especial porque hoje é o aniversário da minha avó, parte de mãe. E olha que doido, como é que minha cabeça está assim, depois de conviver com vocês aqui um tempo. Normalmente... Não. Normalmente, assim, a gente tende, né, a atender os nossos compromissos familiares, né? Só que o esforço que eu faço, intencional, da minha parte, é que para mim realmente não tem diferença. Para mim não tem diferença. Esse é o meu esforço intencional. Então, eu falar para vocês que é o aniversário da minha avó é como se eu estivesse falando para minha família. Sabe? Não tem diferença. Não tem diferença. E eu lembro de quando eu subi aqui a primeira vez eu fui falar de um assunto muito particular, dava nervosão, embora eu achei que o que eu falei ia fazer sentido para alguma pessoa, e parece que fez. Teve uma pessoa que se manifestou até no dia. E hoje eu vim aqui falar com vocês de uma forma completamente diferente, porque já faz um tempo, desde a primeira vez que eu falei aqui, e hoje eu venho falar para vocês como uma família, e uma família que eu prezo, uma família que me ajudou em muitos momentos, uma família que me ensinou muita coisa, e hoje eu fico nervoso de uma forma diferente, porque o nervoso é, caramba, eu preciso ensinar alguma coisa boa para minha família hoje. Então, esse é o desafio, esse é o meu esforço hoje, só para a Paty que não, tá? A Paty não está aqui, a Paty não faz parte da minha família, não. A Paty vai ver isso no vídeo, cara. Ela não estava aqui, a piada foi pensada nela, especificamente nela. Só que ela não pôde estar aqui, a Paty e o João são parte da minha igreja de conexão lá de Resende, e eles estão numa outra missão em outro lugar, né? Aí eu falei, eu não vou perder a piada para a Paty de qualquer jeito, não. Depois ela vê no vídeo. Bom, mas vamos lá. Começando de cara aqui. Premissas. As premissas que eu quero colocar na mesa para depois a gente começar a fazer o desdobrar do fechamento dessa série. Uma premissa muito importante, pessoal, uma premissa muito importante é a fé. E quando a gente fala de fé, a gente não está falando qualquer fé. Isso é importante, porque qualquer fé é crendice. A gente tem uma fé e é muito doido isso, porque a nossa fé ela é pautada na razão. Elas se retroalimentam, fé e razão, nesse processo de conhecer quem é esse Deus que a gente fala aqui. E no caso, a fé que a gente está sempre lembrando na capela, é a fé no Deus amor encarnado. É essa fé. Vamos relembrar algumas práticas que a gente tinha antigamente. Quais eram as práticas que os povos antigos, antes da nova lei com Jesus, o que eles tinham que fazer? Quando o pessoal errava, quando o pessoal pecava, quando o pessoal fazia uma coisa que estava fora do previsto, do ideal, o que eles tinham que fazer? Tinha que ir lá, pegar um pombinho, aí pegava um pombinho, fazer aquele churrasquinho para Deus. Deus gostava do cheirinho de churrasco, do pombinha. Só que não podia ser uma pombinha qualquer, tinha que ser a melhor pombinha. Por que a melhor pombinha? Para poder trabalhar o coração do cara. Para o cara entender que o que ele fez foi muito grave. Para o cara entender o que ele fez foi muito grave. E ele perder algo que era muito importante para ele. Então tinha que ser a melhor pomba, a melhor ovelha, sei lá o quê. Esse processo, ele foi o processo de expiação de pecados. Aí tem todo um desdobrar da história aí. Depois vocês podem ler na Bíblia com muito mais calma sobre isso. E esse desdobrar da história vai fazendo com que as pessoas elas vão criando rituais. As pessoas vão criando rituais. E aí depois vem Jesus. Aí Jesus, o que ele faz?
Ele é o amor encarnado e ele faz o sacrifício perfeito. Aí, cara, o jogo todo vira. Acabou, sabe? Realmente um divisor de águas no negócio. Por quê? Para e pensa. Se o sacrifício de Deus ele não é suficiente, a gente já está meio que na mão já aqui já. Porque será que a gente estaria fazendo os processos adequados de expiação de pecados? Mas não é. O nosso cenário hoje é um cenário de graça. É um cenário de um favor imerecido. É um cenário em que Deus colocou a régua de sacrifício e de amor num nível tão alto, que a gente não consegue fazer nada para alcançar. E aí, a gente parece que ainda não aprendeu algumas coisas. Por exemplo, se Jesus ele é o seu objeto de fé supremo, não tem outro, se ele é o seu objeto de fé supremo, por que a gente ainda adota alguns rituais para materializar a nossa fé? Alguns exemplos. A água abençoada, a Bíblia, a própria Bíblia, a Bíblia em si, o livro da Bíblia. Por que o crente de hoje, século 21 já, com não sei quantos mil anos de leitura de Bíblia, o cara não entendeu ainda que a fé é só fé no Cristo, isso basta? Só que aí olha outra coisa. Amor é sacrifício, ponto. Amor é sacrifício. O que um pai faz por um filho, o que uma mãe faz por um filho? Quando ele precisa demonstrar amor pelo filho, ele tem que gastar tempo, gastar energia, tem que se sacrificar pelo filho. É assim que você demonstra amor para o seu filho. E muitos dos pais, eu acredito que todos os pais que estão aqui, pais e mães, né? Se preciso for ele perder a vida para salvar o filho deles, eles assim o fariam. Eu acredito que eu falo por todos vocês aqui. Pois bem, só que aí qual que é o lance? O lance é o seguinte: se você, para conseguir demonstrar o amor para Deus, você precisa se sacrificar. Se você, para demonstrar o amor para Deus, você precisa se sacrificar, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Gente, de novo, o sacrifício de Deus é inatingível para a gente. Ele é o supremo. Ele é o supremo. Só que aí a regra do jogo muda. Você se sacrifica, você faz obras, você faz alguma coisa pelo que você entendeu e pela fé que você tem em Jesus e pela obra que ele fez. E não o contrário. Você não faz para se aproximar dele. Se aproximar dele é de graça. Tudo bem, tá? Que a gente precisa fazer um exercício de santificação, etc. e tal, mas o se aproximar de Deus é de graça. Não há nada, a gente já falou isso aqui muitas vezes na capela também, não há nada que você faça que Deus te ame mais, não há nada que você faça que Deus te ame menos. Beleza. Tá, eu vou até falar um comentário interessante aqui. Se você está aqui, visitante ou pessoa que frequenta, e por algum motivo você ainda não entendeu essa fé no Supremo, essa fé no sacrifício perfeito, se você ainda não entendeu esse negócio, eu até acho que é um pouco bom para você, porque a partir do momento que você entender esse negócio, o peso nas costas fica grande, sabe? Se você entendeu isso ainda de forma rasa, ainda está tentando digerir esse negócio de que, Deus virou homem, veio para a terra, morreu na cruz. Se você está tentando entender isso aí e acha esse troço muito absurdo, porque de fato é meio absurdo. Vocês viram, não sei se vocês viram no Instagram, um tornado que deu lá na Flórida? Gigantão. Vocês viram esse tornado gigantão que deu na Flórida? Uns raios, que negócio lá. Pois é. Deus criou o tornado. E esse Deus que criou aquele tornado gigantão que vocês viram, ele veio na terra
ele se fez homem, ele demonstrou o amor dele da forma suprema, morrendo por nós. E é desse cara que eu estou falando para vocês pensarem se vocês têm fé mesmo nele ou não. Porque, caramba, se o Deus que criou aquele tornadozão que está lá na Flórida, lá, aquele negócio todo lá, é o Deus que veio na Terra, se é esse mesmo cara, pessoal, eu confesso que eu fico com um pouco de medo, sabe, das coisas que eu venho fazendo, diferente do que ele espera de mim. Eu fico com um pouco de medo. Então, se você não entendeu, você tem pelo menos a vantagem de não ter esse peso nas costas. Se você não entendeu isso ainda. Mas beleza, eu queria colocar essa premissa da fé, do amor e sacrifício, porque isso é importante para a gente começar a discutir Tiago. Tá? E assim, fazendo até uma ponte agora do assunto direto, né? Pessoal, é muito privilégio da minha parte poder estar aqui falando para vocês, família, e talvez para outras pessoas que ainda não entenderam essa maluquice que a gente acredita aqui dentro. É privilégio para mim, porque a verdade é que eu não sou digno de estar aqui falando de Deus em nome de Deus. E não, aí de novo, o sacrifício, não há nada que eu faça para que eu seja digno de estar aqui falando dele. Não tem nada que eu faça para ser digno dessa missão. Então, eu só posso agradecer o privilégio de poder falar de Deus no ar-condicionado, em pezinho para vocês aqui no microfone, tranquilão, e falando com pessoas que não vão tampar pedra em mim. Tá muito fácil. É privilégio, gente, é privilégio. Mas vamos lá. Então, eu fiquei com a missão de fechar a série expositiva de Tiago. Baita missão. E eu vou pegar agora o capítulo 5. Mas antes de pegar o capítulo 5, só passou o pregador brabo aqui. Só cara fera. O Fragalho até quebrou minhas pernas aqui, né? Porque eu queria trazer umas curiosidades. E as curiosidades que eu queria trazer, ele já foi e falou, pô. O Fragalho quebrou minhas pernas aqui. Algumas curiosidades aqui para vocês. Aqui, ó. Eu acho que essa aqui ele não falou, não. Tiago, em português, pelo menos que a gente conhece, ou Iacobos, do grego, ou Yaakov, do hebraico. É por isso que em algumas traduções, na verdade, o nome dele nem é Tiago, ele é Jacó. Maneira essa curiosidade, fala a verdade. Maneira. Hã? James. Voltou James, aí. Provavelmente ele era irmão de Jesus. Entre na parte da história, né, dos historiadores, o pessoal acredita, isso aí o Fragalli já falou. Eu vou falar de novo, aí vocês vão fazer assim, ó, eu vou falar de novo, aí vocês vão fingir que o Fragalli não falou isso na pregação deles, aí quando eu falar, aí vocês vão fazer assim, ó, vamos lá, de novo, vamos lá. Ele era provavelmente 90% dos autores, tem uma 90% de chance dele ser o irmão de Jesus. Toma, Fragalho. Abençoado, Fragalho, abençoado. E é muito doido isso também, né? Porque assim, olha só, a gente aqui é muito doido, porque a gente está estudando um livro que a gente nem sabe direito quem escreveu e ele está na Bíblia. Gente, vocês têm que estudar muito a Bíblia mesmo, senão vocês estão... Não, a gente está perdido, cara. A gente está perdido. Mas vamos lá, fazer uma revisão de tudo que foi apresentado aqui. Então, o que a gente falou aqui? Primeira mensagem, a gente falou de fé, provação e sabedoria, com o meu amado irmão Adriano. Inclusive, aqui, vou fazer uma imitação legal para vocês. Presta atenção. Eu vou imitar agora uma pessoa que tem fé em Deus. Presta atenção. Agora, não. Agora, tudo bem, casa bem, mas não era ele não. Casou bem, mas não era ele não. Agora eu vou fazer uma pessoa que não tem fé em Deus. Eu podia encaixar bem também, mas não. Perceberam a diferença ou não?
Não? Vocês não perceberam a diferença? Vou fazer de novo. Com fé. Sem fé. Pegaram ou não? Pegaram a diferença? Oh, gente, não tem nenhuma mesmo não, gente. É lógico que não. Não tem diferença nenhuma. A diferença está na prática. E isso é o que a gente vai começar a falar nos próximos capítulos, nas próximas mensagens, que é o ouvir, falar e agir, com Washington, fé e obras com Fabão. E depois a gente falou sobre o poder da língua. Tá? Poder da língua com o Mauricinho. Fragale. Abençoado seja o Fragale. Viu? Eu resumi o capítulo 3 agora, nessa frase aqui. Vocês pegaram? Entenderam ou não? Não entenderam, não? Não entenderam, né? Então vocês vão ter que ir lá no YouTube e ver a pregação dele para entender o que eu quis dizer aqui agora. Por fim, até fazendo uma pausa, pessoal, para pensar sobre esse negócio da palavra. Parênteses gigante aqui, parênteses Marcos, tá? Uma parte disso aqui, eu não sei até que ponto isso está correto, não, mas é uma coisa que eu penso. Já pararam para pensar que Jesus ele não realizou nenhum milagre como Deus? Ele realizou todos os milagres como homem. Já pararam para pensar nisso? Louco, né? Ou seja, ele tinha a fé no nível máximo, no volume máximo, então ele conseguia fazer o que nós, provavelmente, antes da queda lá em Gênesis, provavelmente a gente deveria conseguir fazer também. Não sei até que ponto, mas provavelmente a gente deveria conseguir fazer também. Inclusive, quando Jesus fala assim, né? Eu sou a palavra. Louco isso, né? Porque ele é a palavra e a palavra dele cria, a palavra dele transforma, a palavra dele impõe. Mas, enfim, se você tiver fé no tamanho de um grão de mostarda, o que você faz? Você não move um monte de um lado para o outro? Então, mas por que a gente não consegue fazer isso? Por que a gente não consegue fazer isso hoje? Para pra pensar. Enfim, eu sou um cara que sou cético pra caramba. Quando o cara fala assim, Deus falou comigo, eu já fico um pouco cansado já. Mas, ao mesmo tempo, eu sou um cara cético ao ponto de falar assim, ó, sabe aquelas frases prontas que todo mundo costuma falar assim? Não, eu falei eu tô com um pensamento positivo. Pô, eu sou um dos caras extremamente céticos com essa frase. Eu detesto essa frase. Tô com pensamento positivo. Mais de uns tempos para cá, eu tô começando a pensar alguma coisa a respeito disso. Porque, para e pensa. Se eu tenho fé no volume máximo, como Jesus homem, não Jesus Deus, Jesus homem teve para realizar os milagres dele aqui na terra e etc e tal, teoricamente eu vou poder fazer também. Esse negócio aí. Só que, assim, e a fé? E a fé para conseguir fazer isso? E a fé para o dom da palavra? Então, enfim, maluquice do Marcos, tá bom? Desculpa aí, fechando parênteses. Voltando para a mensagem. Depois a gente teve a penúltima mensagem com o Serginho, que ele falou sobre a importância de resistir. E agora, começando de fato a minha exposição do capítulo 5, eu queria convidar vocês a olhar a Bíblia de vocês. Quem tiver sem Bíblia, escuta aqui comigo aqui com atenção. Eu vou pular uma parte. A primeira parte do capítulo vai ficar de dever de casa, para vocês poderem ler em casa. Eu quero pegar do capítulo 5, do 7 ao 11. Tá? Dá uma olhada aí. Todo mundo comigo? Vamos lá. Retomando a nossa premissa da fé. Tá? Lembra que a gente falou lá no início da fé, da importância da fé, e para todo desdobrar da prática. Se você, como eu já falei aqui, imitei agora, a diferença de um cara que tem fé para um cara que não tem fé, tem diferença nenhuma. A diferença é a prática, é o que ele pratica. Porque do contrário, você não consegue saber a diferença. Mas vamos lá. Capítulo 5, 7 a 11. Vou ler aqui. Por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência que a sua terra lhe dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono
e da primavera. Vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Vou fazer uma pausa aqui e falar de paciência. Vamos lá, uma coisa que eu tenho pouca, inclusive. Vamos lá. Devemos viver com paciência e esperança em Deus. Como é que é essa esperança e paciência em Deus? Como é que é isso? Eu botei um exemplo que eu acho que é mais ou menos e um outro exemplo que é melhor. O exemplo que é mais ou menos que eu coloquei aqui é que é, a paciência de um investidor. O investidor, às vezes, ele olhou todo o cenário, ele planejou algumas ações, ele fez algumas posições de compra e ele está esperando esse troço lá na frente, eu não sei quantos anos, esperando pacientemente pelo resultado que virá. Só que eu pensei, esse é um exemplo que fica muito distante de algumas pessoas, então eu pensei num outro exemplo. Um pai e uma mãe, gente. Me fala aí, pais e mães aqui da capela. Quanto de paciência vocês têm que ter para o desenvolvimento dos filhos de vocês? Quanto de paciência vocês têm que ter para o desenvolvimento dos filhos de vocês? E mais, percebam, depois que o filho fica adulto, você para de ter que se preocupar com o desenvolvimento dele? Você para de ter que se preocupar com o desenvolvimento dele depois que eles ficam adultos? Vocês já estão entendendo onde eu quero chegar com a paciência de Deus? A paciência em Deus. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Ou não? Não estão entendendo? Estão entendendo, gente, ou não estão? Na verdade, a gente precisa ter uma paciência gigantesca com esse cenário. Então, tem até um cara no YouTube que eu gosto muito, aprendo muito com ele, tudo que ele fala. Só que ele, ousadamente, ele arrisca dizer que ele já acredita que Deus já está vindo. De novo, né? Tá bom, me mostra aí por A mais B porque que Jesus já está voltando, já, enfim. A verdade é o seguinte, pessoal. A verdade é que quando o Tiago ele está falando aqui nesse texto aqui dessa paciência, eu quase que entendo assim, pessoal, esquenta a cabeça com isso não, meu amigo. Esquenta a cabeça com isso não. Você tem um monte de coisa para você fazer na tua vida importante aí para você falar do amor de Deus para outras pessoas. Então, cara, fica esquentando a cabeça que Jesus vai voltar, não. Entende que ele vem, pode ser no teu tempo, pode ser no teu tempo, mas, cara, não foca nisso, não. Senão, eu já sou ansioso. Eu vou ficar esperando Jesus voltar, eu sou ansiosaço, vou ficar... Não dá. Então, não dá. Paciência. Então, continuando a leitura aqui, ó. Do 9 agora. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para não serem julgados por Deus. O juiz está perto, pronto para vir. Lembrem dos profetas que falaram em nome do Senhor e os tomem como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. É doido isso aqui, né? Vou ler de novo. Ó. Lembrem dos profetas que falaram em nome do Senhor e os tomem como exemplo de paciência nos tempos de sofrimento. Continuando, no 11 aqui. Ó. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como, no final, Deus o abençoou. Porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. A verdade, pessoal, é que esse negócio de paciência, não julgar os outros, é um negócio que é muito legal, né? A gente gosta de ser impaciente. Com o avanço da tecnologia, a gente está ficando mais impaciente, porque a gente tem muito acesso a muita informação, muito rápido na tela do nosso celular. Então, como é que faz um bolo de laranja? Não sei. Eu não vou mais ligar para minha mãe e falar assim, mãe, como é que eu vou fazer um bolo de laranja? Me fala a receita. Mas eu bato quanto tempo? Mas quantos ovos eu ponho? Mas quanto de açúcar que eu vou botar? Não, tem muita farinha ou pouca farinha? Qual farinha? Farinha com fermento? Eu não vou fazer, gente. Eu vou entrar lá no Google, pai dos burros, e vou lá falar assim, como fazer o bolo de laranja. Pronto. Esse imediatismo que a tecnologia traz para a gente, ele ainda dificulta mais ainda esse exercício de ser paciente. Dificulta mais ainda. Não é fácil, é o nosso desafio. Eu até anotei uma frase bem interessante aqui, se liga. Da parte de ser juiz,
Presta atenção. Nós queremos ser advogados de Deus e juiz das pessoas. Quando, na verdade, a gente precisa ser advogado das pessoas e justificados por Deus. Pegaram? Vou falar de novo. A gente não deve ser advogado de Deus e juiz das pessoas. A gente precisa ser advogado das pessoas e justificados por Deus. É muito natural na nossa discussão como cristãos, a gente chegar num ponto de discussão que tem um impasse. A gente chega num ponto que tem um impasse. E a gente começa a falar assim, ó, não, pô, mas Deus existe, cara. Está aqui na Bíblia, está no livro tal, escrito tal, foi escrito por fulano de tal, foi na época tal, tem cruzamento de dados. Eu faço isso. Eu sou chatão. Eu faço isso com as pessoas. Só que não é isso que Deus quer. Lembra que eu falei lá no início do privilégio de estar aqui e que isso é uma missão e que é com muito amor que eu venho falar com vocês aqui? Então, da mesma forma, a gente precisa ser advogado das pessoas. Porque o advogado de Deus, cara, Deus não precisa da gente advogar ele não, cara. O Dalber já falou isso aqui nas outras pregações aqui. Ele falou assim, ó, pô, é como se fosse você, o cachorrinho, querendo proteger o leão. Pô, que é isso, cara? Não faz sentido, sabe? Então, assim, Deus ele não precisa de advogado. Ele precisa de que nós, como justificados por Ele, nós demonstremos nosso amor cuidando das pessoas. Então, por isso esse trocadilho. Não sermos advogados de Deus, não sermos advogados de Deus e das pessoas, mas sermos advogados das pessoas e justificados por Deus. O crente Nutella, ele é o cara que é advogado de Deus. O crente raiz é o cara que é advogado das pessoas, cuida das pessoas. Ele é o primeiro cara a falar, não, o Adriano fez... Não, que isso, pô? O Adriano não fez isso, não. Eu conheço o Adriano. Eu moro com ele, eu convivo com ele é minha família lá. Eu sei da índole do Adriano. O Adriano não vai fazer essa loucura, não. Não. Ah, mas quanto que precisa para soltar, Adriano? R$1.000? Toma aqui os R$1.000 aqui. É isso que a gente tem que fazer. Tá? E aí, inclusive, um ponto interessante da paciência pelo juízo. E assim, eu sou muito culpado disso, tá? Se eu tenho paciência no juízo, eu acabo não sendo apressado em julgar. Culpado, cara. Culpado. Eu julgo pra caramba. Eu estava vindo aqui para a capela, aí eu fui comprar ração para meus cachorros, né? Aí eu fui comprar ração e voltei para casa. Aí nunca estava indo em direção lá ao pet shop lá, né? Aí o sinal fechou, vermelhão, ficou vermelho. Aí um cara que estava lá, pô, tava passando ninguém no cruzamento, né? Domingão, tudo parado. Aí o cara passou no vermelho. Aí o que eu fiz? Julguei, né? Olha aí, ó. Pô, cara, aí, atravessando o vermelho, cara impaciente, não sei mais o que, tal. Aí eu voltando, né, cara? Primeira coisa que eu fiz, cara, tem um semáforo que é perto de onde eu trabalho, que é mais ou menos perto de onde eu moro. Então, quando eu estava dando a volta, esse semáforo aqui, cara, nunca para ninguém lá, cara. Nunca para ninguém. E esse semáforo aqui, ele conversa com esse de cá. Se esse daqui está parado e esse aqui está aberto, dá para passar. Por quê? Porque a prefeitura de Barra Mansa... Devia estar falando isso agora, mas... Tá uma bagunça lá, né, cara? Tá uma bagunça com aquele jogo de semáforo lá. Mas aí, o que o bonitão aqui fez? Falou assim, esse aqui tá fechado, esse aqui tá verde, vou passar, né? Aí, na hora que eu passei, cara, o primeiro estalo que me deu na minha cabeça foi... Pô, hipócrita, né? Foi o primeiro estalo que deu na minha cabeça, porque eu lembrei lá daquele momento, eu julgando o cara. Então, assim, pessoal, julgar é muito fácil. Eu faço isso pra caramba. Aquela ali que sofre ali na minha mão ali, coitada. Cara, eu julgo demais. É um exercício para mim. Quem convive comigo... Pessoal, isso aqui que eu estou falando aqui agora, eu sou um personagem aqui, gente. A convivência ela é difícil, a convivência é dura, a convivência ela exige uma paciência colossal. Imagina conviver com o Dalber. Que desespero que não deve dar. Então, assim... Vai defender o Dalber. Isso aí. Pegou. Entendeu? Ela entendeu.
Cadê o time Barra Mansa e Resende aí, pô? Brincadeira, viu? Bom, continuando então. Capítulo 5, versículo 12. Acima de tudo, meus irmãos, quando vocês prometerem alguma coisa, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por nada mais. Digam somente sim quando for sim, e não quando for não, para que Deus não os condene. Cara, faz total sentido isso. Para pensar. Por que a gente às vezes precisa jurar por alguma coisa? Porque a gente mente, pô. É simples assim. Porque a gente mente, pô. A gente fala alguma coisa, ou não é verdade, ou uma meia-verdade, ou você está omitindo alguma coisa. É sempre assim. Ou você está mentindo, ou você está contando a meia-verdade, ou você está omitindo a informação. Raramente você vai. Não, a verdade é essa mesmo. Eu comi o último chocolate que estava dentro da geladeira. Você não faz isso, cara. Pô, bicho, não, tinha só mais um pedaço. Meia-verdade. Ou então, olha lá, me olhando lá agora. Eu tô pegando um exemplo meu, cara. Ou então chega lá, não, mas você comeu o chocolate todo aqui? Não, presta atenção. Tem uma fileira aqui, ó. Eu comi a outra parte. Então, assim, a gente é mestre para fazer isso, Por quê? Por que a gente faz isso? Porque é fácil, pô. É fácil se eximir de ter que falar a verdade e arcar com a consequência de falar a verdade. Dói, às vezes. Dói ter que falar a verdade e, às vezes, ter que arcar com a consequência. Então, é mais fácil você fugir disso. Então, o que o Thiago está falando assim? Cara, não mente, pô. Não precisa você jurar por ninguém. Se você falar a verdade sempre, problema resolvido. Até um ponto curioso aqui que eu anotei. Eu botei assim, ó. Quando a palavra é verdadeira, ela é. Ou seja, ela se torna realidade. Que basicamente é a palavra de Deus. Pegaram a doideira? Não? Vocês guarda esse negócio aqui para vocês discutirem no Conexão, então. Quem viajou, viajou. Não vou explicar essa, não. Continuando. Capítulo 5, 13 ao 16. Se algum de vocês está sofrendo, ore. Se está contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeites na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e façam... Confesse os pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Eu vou ler de novo aqui uma partezinha aqui, ó. Primeiro, a gente está falando aqui em cima aqui, ó. Que chama os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite. Pô, caramba, lascou. Eu estava falando aqui no início aqui da pregação o tempo todo, falando que a gente tinha que ter fé no Supremo, que não tem que ter materialização da fé, que não sei o quê. E agora? Pô, tem um azeite mágico aqui para jogar na cabeça. E agora? Pessoal, acorda. Esse azeite aqui que ele está falando não é nada de azeite mágico, abençoado, não tem nada a ver com a ideia da água benta da Igreja Católica, não tem nada a ver com isso. O que ele está falando aqui é o seguinte, o azeite aqui é como se fosse um remédio. É como se você estivesse falando assim, ó, meu amigo, é o seguinte, toma dipirona e ora. Está com dor de cabeça? Toma dipirona e ora. E o que a gente faz? A gente normalmente só toma dipirona, a gente não ora. E o que ele está sugerindo que a gente faça aqui é isso. Toma dipirona e ora. É isso que ele está sugerindo aqui. Mais embaixo. Se o Senhor dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros. Como você vai chegar no seu irmão e vai abrir o seu coração para falar dos seus pecados? A primeira coisa que a gente faz é o quê? Julgar. Vocês estão percebendo que um assunto conecta com o outro?
pô, eu não vou abrir meus pecados, não vou falar as coisas que eu fiz de errado, não vou me abrir com meu irmão para me tornar uma pessoa melhor, colocar para fora o que eu fiz de errado e ver se ele consegue me ajudar. Por quê? Porque o cara vai me julgar. O cara vai me julgar. E, de novo, pessoal, é muito difícil também. Os dois exercícios são difíceis. Tanto de você não julgar, quanto de você ter a coragem de abrir o coração para o seu irmão, esperando que ele não te julgue. Porque pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça, pode ser que ele te julgue. De novo aqui, hipócritazão aqui. Sou culpado de tudo isso aqui que estou falando aqui. Pode ser que a pessoa não te ajude. Pode ser que não. Não quer dizer que Deus deixou de ser Deus por isso. Bom, continuando aqui, ó, o último pedacinho. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Ele fala antes aqui, ó, no 16, portanto, confessa os pecados uns aos outros, para que vocês sejam curados. Então, se a gente faz esse exercício completo, a gente não julga, a gente ora uns pelos outros, a gente abre o coração e fala das coisas que a gente fez de errado, confessa os pecados entre a gente, porque a gente está construindo, pelo menos eu espero que aqui a gente está construindo uma família, uma comunidade madura. A primeira coisa, a primeira reação, o primeiro saldo disso aqui tudo é cura. O primeiro saldo disso tudo é cura. E pessoal, é muito do que a maioria das pessoas às vezes precisam. Às vezes, a gente até fez uma oração aqui no pré-culto aqui agora, e a gente orou pelas pessoas que morreram, as pessoas que perderam seus entes e tudo. Mas é doido isso aqui que eu vou falar agora, principalmente quando você fala de 2.000 mortes. Mas pior é a pessoa que morreu sem entender que em Cristo é Cristo. De novo, pior é a pessoa que morreu sem entender que Cristo é Cristo. Pior. Continuando, vamos lá. Até um ponto curioso aqui que eu notei. Imagina se quando a gente fosse orar, a gente tivesse fé mesmo. A gente tivesse fé mesmo. Não estou falando essa coisa Nutella que a gente tem, não. Estou falando fé mesmo. A gente tivesse fé mesmo. Eu fico pensando, cara, se eu tivesse fé ao ponto da minha palavra conseguir, sei lá, mudar a vida de alguém, acontecer alguma coisa, sei lá, transformar a realidade, se eu tivesse fé ao ponto da minha palavra ter esse poder, cara, logo em seguida para mim ia vir soberba. Logo em seguida para mim ia vir soberba. Porque eu ia chegar e falar assim, né? Washington, cria asa. Puf. Eu vou ficar fazendo aquele negócio que os crentes fazem das outras igrejas lá, que, troço sem graça, né? O cara vem, que esse pastor Dragon Ball, que dá uns kamehameha nas pessoas assim, aí faz um negócio assim, e aí as pessoas caem, entendeu? Poder sem graça, cara. Eu ia querer ter um poder maneiro. Eu falar assim, Washington, cria asa. Falar assim, Dauber, fica bonito. Fazer umas coisas assim, pô. Fazer umas coisas desse jeito. Não, muito, muito melhor. Marco, fica mudo, né? Parar de falar besteira. Bom, continuando e agora já encerrando, tá? Agora no 5, 19 e 20. Meus irmãos, se alguns de vocês se desviar da verdade e o outro fizer voltar a um bom caminho, lembrem disto. Quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. De novo, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e o outro fizer voltar a um bom caminho, lembrem disto. Quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados.
Eu anotei uma frase aqui importante. Você livra a pessoa de uma vida sem experiência constante com Deus e a transformação diária que isso confere. É disso que você está livrando a pessoa. Tá? Você está livrando a pessoa da ausência da experiência de Deus na vida dela. Bom, para encerrar, pessoal, e acho que foi um tempo rápido até, mas assim, se você não entendeu nada do que eu falei aqui, guardem isso. Oração, paciência e cuidados uns com os outros. Esse pequeno trechozinho do capítulo 5, a gente encerra a série expositiva de Tiago. Eu espero que o que eu falei tenha feito sentido para alguns de vocês. Eu espero que, se fez sentido, a gente consiga cada vez mais, neste exercício, aprimorar a nossa prática aqui dentro, porque aqui dentro é o nosso teste, é o nosso ensaio, e que, mais ainda, que esse teste, depois de bem sucedido aqui dentro, a gente consiga fazer isso fora daqui. Que a gente consiga fazer isso fora daqui. Que é bem mais difícil, tá? É bem mais difícil. É bem mais difícil você orar para uma pessoa que você não gosta. É bem mais difícil você cuidar de uma pessoa que não quer ser ajudado. É bem mais difícil você ser impaciente com uma pessoa que não entende o que você pensa. É bem mais difícil. Bem mais difícil. Então, esse é um encerramento aqui. Vamos orar? Amado Deus, mais uma vez estou junto aqui com a minha família, estou junto com pessoas que me ensinam todo dia, estou junto aqui de pessoas que cuidam de mim, que me mostraram um caminho completamente diferente, e eu sou muito grato por isso, pela compreensão, por essa metanoia que eu vivo com essa família. O que eu espero é que essa expansão do pensamento, que nesses poucos minutos eu tentei promover aqui com eles, que isso de alguma forma, toque no coração deles, e para que todos aqui consigam alcançar essa nova forma de pensar, essa fé madura, essa fé em algo supremo e não mais em algo transitório. Agradeço porque essa missão ela existe aqui. Agradeço porque você me permitiu fazer parte dessa missão, apesar de você não precisar de mim nessa missão. E agradeço porque eu realmente encontrei família aqui dentro. Cuidem de todos, voltem para suas casas, cuidem das famílias que estão desamparadas no nosso Brasil, cuidem das famílias que estão desamparadas fora do Brasil. Esse núcleo que você criou, ele não é um núcleo que foi criado à toa. A gente costuma bagunçar esse núcleo, mas o Senhor sempre faz a sua milagrosa interferência e nos ajuda. Para quem tiver com o coração aberto, nos ajuda a resgatar esse núcleo de novo. Então, muito obrigado por isso. Em nome de Jesus, amém.